E se a chave mais secreta do cristianismo estivesse na oculta voz de uma mulher esquecida? Entre fragmentos queimados e silêncios impostos, o nome de Maria Madalena ainda ressoa como um enigma. Quem realmente foi ela? Pecadora arrependida, discípula silenciada ou guardiã de um mistério perigoso demais para ser revelado? Ao longo de séculos, sua imagem foi distorcida e revestida de rótulos convenientes. Pecadora arrependida, mulher dos cabelos longos que lavou os pés de Jesus, ou simples coadjuvante na vida do Mestre. Mas esses retratos não são inocentes. Foram moldados por instituições que precisavam de narrativas controladas, onde a presença feminina fosse sempre secundária. A pergunta é inevitável: por que justamente aquela que permaneceu quando todos fugiram, que foi a primeira a ver o ressuscitado e a anunciar sua vitória sobre a morte, foi reduzida a sombras pela história oficial? As fontes mais antigas indicam que Madalena esteve presente nos momentos cruciais, na cruz, no sepulcro e na aurora da ressurreição. Essa constância não é detalhe, é marca sagrada. Nenhum dos outros discípulos manteve tamanha firmeza. Pedro negou, João observou de longe, os demais desapareceram. Ela, ao contrário, permaneceu até o fim e além dele. E isso nos leva a uma reflexão: que tipo de força interior sustenta uma mulher diante da dor, da perseguição e do silêncio absoluto da morte? Os evangelhos apócrifos, especialmente o de Maria e o de Filipe, oferecem pistas que a tradição institucional tentou apagar. Neles, Madalena aparece como intérprete das palavras ocultas do Salvador. Enquanto os discípulos discutem, ela se ergue com serenidade e transmite visões recebidas em silêncio. Pedro, símbolo da autoridade eclesiástica nascente, contesta sua voz. Mas Levi intervém com firmeza: se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Essa passagem não apenas expõe a tensão entre autoridade externa e revelação interior, mas mostra que, desde os primeiros tempos, havia uma disputa clara pelo lugar da verdade espiritual. No Evangelho canônico de Marcos, lê-se que Jesus expulsou de Maria 7 demônios. Muitos entenderam como relato de cura, mas em linguagens simbólicas, seja na tradição hebraica, seja na leitura esotérica, o número 7 remete a etapas de purificação. 7 véus da consciência, 7 camadas do ego, 7 centros de energia. Nesse sentido, Maria não foi apenas libertada, foi iniciada. Passou pelas provas interiores que dissolvem ilusões e despertam a centelha divina. Ao atravessar tais estágios, emergiu não como vítima, mas como mestra. Esse detalhe muda tudo. Se os demônios representam a luta contra os próprios limites, então Maria Madalena simboliza a vitória espiritual sobre a fragmentação da alma. O encontro dela com Cristo, quando ele a chama pelo nome no jardim, não é uma cena de reconhecimento casual. É um rito iniciático. O nome pronunciado vibra como senha espiritual, acionando uma memória que não pode ser apagada. Quem ouve seu verdadeiro nome desperta para sua essência imortal. A tradição gnóstica compreende isso como o ponto mais elevado do mistério, o chamado interior que liga a alma ao seu princípio divino. Cristo não diz: sou eu. Apenas a chama pelo nome. Porque quem reconhece essa vibração não precisa de explicação. Essa é a gnose, o saber que não se aprende em livros, mas que ressurge como lembrança adormecida. Maria representa esse despertar. No entanto, o que acontece depois? Sua autoridade foi questionada, sua voz abafada, sua figura transformada em símbolo de arrependimento em vez de iluminação. A explicação é dura, mas clara. Uma mulher que carregava a gnose era ameaça a qualquer estrutura que vivesse da intermediação entre homem e Deus. Se a verdade pode ser encontrada no silêncio da alma, o poder dos concílios se enfraquece. Por isso, sua memória foi redesenhada. Ainda assim, algo permaneceu. Manuscritos esquecidos, fragmentos enterrados no deserto e tradições secretas guardaram sua chama. Entre cátaros, templários e místicos renascentistas, Maria Madalena foi venerada não como penitente, mas como portadora da sabedoria perdida. Para eles, ela era o verdadeiro Graal, não um cálice de ouro, mas a consciência desperta que contém a luz do Cristo. Essa imagem atravessou séculos como corrente subterrânea, sempre ressurgindo quando o espírito humano buscava libertar-se de dogmas sufocantes. O Evangelho de Maria afirma que sua figura simboliza a alma capaz de mergulhar na luz sem pedir permissão. Hipólito de Roma, ainda no século I, reconheceu-a como apóstola dos apóstolos. Mesmo imerso em estruturas patriarcais, não pôde negar sua centralidade. Cada testemunho, cada vestígio reforça a mesma visão. Maria não foi sombra, mas espelho da própria luz do Mestre. Ao contemplarmos essa trajetória,
percebemos que sua história não é apenas sobre o passado. É sobre nós. Porque Madalena simboliza aquela parte do ser humano que foi calada, ridicularizada ou ignorada, mas que guarda a verdade interior. Quando ela escuta seu nome no jardim, não é apenas ela que desperta. É toda a humanidade sendo lembrada de que o divino não está distante, mas vibra dentro de cada alma que ousa ouvir. Para compreender Maria Madalena, precisamos transcender a literalidade e adentrar o território da alma, onde os reflexos internos se tornam visíveis. Não se trata apenas de uma mulher histórica, mas de um arquétipo vivo, uma emanação gnóstica, cuja trajetória ressoa com tradições espirituais que atravessam culturas e séculos. A abordagem gnóstica do Evangelho de Maria propõe algo mais que crença, uma experiência direta da divindade, um saber que nasce do contato íntimo com o mistério. Maria não acredita, ela sabe, porque viu, ouviu e foi tocada pela presença do divino. Nesse contexto, Maria como Sofia representa a sabedoria caída e redimida, ecoando o mito central do gnosticismo. Sofia, movida pelo desejo de compreender a luz, desce aos mundos inferiores e é aprisionada pelos arcontes, forças que mantêm a ilusão. Este mito reflete a condição humana. Cada alma nasce e esquece sua origem, se perde nos véus da matéria e do ego, mas sempre é um chamado que clama pela luz. Maria Madalena é a manifestação viva dessa sabedoria, mostrando a rota do retorno ao divino. Ao unir a leitura gnóstica, percebemos que Maria não apenas segue um caminho espiritual. Ela é o caminho, eixo vertical que conecta a terra, escalada invisível do humano ao divino. Por isso sua história foi muitas vezes ocultada. Ela ensina retorno, não submissão, convoca lembrança, não obediência. Na tradição gnóstica, Maria se eleva como iniciada, compreendendo o Cristo com a alma, não apenas com os olhos. O Evangelho de Tomé revela: quando o interno se tornar como o externo e o externo como o interno, então entrareis no reino. É a integração da gnose, não a busca externa, mas o reconhecimento interno. Maria Madalena é perigosa para estruturas dogmáticas porque sua gnose é direta, sem hierarquia, sem rituais fixos. Ela não precisou de aprovação, apenas respondeu ao chamado da alma. Nos textos gnósticos, Maria questiona, interpreta e lembra com ousadia. Cada pergunta é uma fresta aberta no véu entre os mundos. Ela não é apenas discípula, é decodificadora, iluminando a estrutura invisível da realidade, conectando camadas de consciência e hierarquias espirituais. Sofia, princípio feminino do divino, encontra eco em Maria, que ousa lembrar, falar e perguntar, mesmo diante da resistência. Sua trajetória espelha a jornada da alma humana. Descemos, esquecemos, nos perdemos, mas algo permanece. A centelha, o chamado interno que nos leva de volta à luz. O Evangelho de Maria não apenas narra fatos, ele é um espelho, recordando nossa própria memória espiritual. A verdadeira iniciação não é tornar-se novo, mas lembrar o que sempre fomos. Maria nos mostra que a espiritualidade é escuta, presença e incorporação, não acúmulo de verdades. Ela é a rosa que floresce no deserto da exclusão, fragrância que atravessa séculos, guardiã do Graal não como objeto, mas como linhagem de consciência. Maria Madalena não buscou seguidores ou reconhecimento, ela convidou a lembrança. Seu encontro com Cristo não é súplica, mas reconhecimento de igualdade e reflexo do divino interior. A gnose, como a rosa, floresce silenciosa, onde há olhos para ver. Este percurso não fecha portas, cria passagens, reativa frequências antigas e imprime na alma um selo invisível. A cruz e a rosa juntas simbolizam integração, matéria e espírito unidos na ressurreição interior. Ao final, Maria deixa de ser figura histórica e torna-se espelho da lembrança sagrada, trazendo à tona o feminino desperto, a consciência que vibra sem precisar provar nada. Sua presença convoca a recordar o sagrado dentro de nós, a ouvir o nome que o tempo silenciou, e a reconhecer que a gnose não é aprendizado, mas reconexão com a essência. Quem escuta, sente, se abre, percebe que algo mudou, a rosa começou a florescer. E nesse florescer, a gnose ativa desperta, trazendo consigo a consciência de que o divino sempre habitou o próprio peito. Se você ficou até aqui, pedimos que curta, comente e se inscreva em nosso canal. Agradecemos imensamente sua presença e desejamos paz profunda.